Glória a Deus, aleluia, bendito seja o santo nome de Jesus. Nós vamos orar, irmãos, agora e vamos pregar a palavra de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus venha revelar a sua santíssima palavra a nós nessa noite. Ó Deus, revela a tua santa palavra, fala conosco através do teu Espírito Santo, meu Deus. E onde estiver alguém ouvindo a nossa voz, que esta palavra possa alcançá-lo, como água que limpa e tira a sujeira, a imundície, que assim seja a tua palavra na alma desta pessoa, desse homem, dessa mulher, de qualquer que seja a pessoa que esteja nos ouvindo nesta hora. Salmo 121, Salmo de Davi, que diz assim: levanto os meus olhos para os montes e questiono, de onde me virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que teus pés vacilem, não pestaneja aquele que te guarda. Certamente não, de maneira alguma cochila, nem dormita o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor diuturno, como sombra que te guarda. Ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele protegerá a tua vida. Estará sob a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo sempre. Amém. Esse é o Salmo de Davi. Na verdade, quando ele fazia uma oração pela proteção do Senhor para a sua vida, para o seu reino, para o seu povo. Davi, que era um homem que tinha uma chamada especial de Deus e que tinha uma intimidade totalmente diferenciada com Deus. Ele agora entra diante de Deus em oração. Imagino Davi olhando para toda a sua provação, para tudo que o rodeava, para tudo que estava diante dele, trazendo talvez dor, preocupação, angústia, porque imagina, às vezes você tem um filho, às vezes uma só esposa, às vezes uma pequena família, uma empresa pequena, e às vezes você olhando para tudo que circunda, que norteia essa empresa, essas pessoas, esta família, então você se vê muitas vezes angustiado, preocupado, atribulado, sem saber o que fazer. Imagina agora um homem que era governante de um país com milhares e milhões de pessoas, e agora ele tinha que proteger esse povo. Era um líder político, era um líder espiritual que estava ali orando pelo seu povo, e agora diante de tantas ameaças, talvez na condição de rei, de líder, ele agora vendo a sua possibilidade ou a sua impossibilidade, ele começa a olhar para aquele que é poderoso para socorrer o homem e a mulher numa condição como essa. Passamos sim por problemas na vida, passamos sim por dificuldades na vida, passamos por guerras ferrenhas na nossa vida, que muitas vezes pensamos que não somos capazes de vencer, que não sairemos vivos do lado de lá, que não ficaremos de pé diante dessas batalhas. Mas Davi disse também em outro salmo, dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Esta é a confiança de um homem
e de uma mulher que aprendeu que Deus é solução, que Deus é porta de escape, que Deus é válvula de escape, que Ele é saída, que Ele é libertação. Muita gente passa por muito sufoco na vida, por muitos perrengues, por assaltos na vida, porque não tem esse conhecimento de que há um Deus nos céus e que Ele não está longe, que Ele está muito perto, com ouvidos abertos para ouvir o clamor de um homem, de uma mulher, de uma alma sofrida que chama pelo seu nome. Davi tinha essa certeza. Todos nós passamos pelo vale da sombra da morte um dia. Quem é que nunca foi parado no hospital? Quem é que nunca sofreu um acidente? Quem é que nunca teve uma enfermidade e talvez foi desenganado pelos médicos? Mas a diferença entre uma pessoa que passa pelo vale da sombra da morte e um crente é que o crente, ele passa pelo vale dizendo: eu estou passando, mas eu não estou passando sozinho. Eu estou nessa situação, mas eu não estou nessa situação sozinho. Eu entrei no vale, mas eu vou sair do vale. Eu vou chegar do lado de lá, porque tu, ó Deus, estás comigo. Esta era a confiança de Davi. Ou seja, ele não corria de guerra, ele não estava preocupado com a guerra, porque a companhia do general das batalhas estava com ele. Quem entra no vale acompanhado da presença de Deus, ele sai do outro lado, ele vence o vale, ele sai de lá, e quando ele sai do lado de lá, ele sai mais forte, mais capacitado, mais cheio do Espírito Santo, acreditando no seu potencial e na força de Deus na sua vida, porque nada melhor do que o gostinho da vitória, meu irmão. Nada melhor do que saber que você foi provado, mas você foi aprovado por Deus. Nada melhor do que as pessoas dizerem: olha, não tem solução para você, e você bate no peito, lá no seu íntimo você diz: tem solução sim, tem condição sim, só não vai ter se o meu Deus não quiser, mas se Ele quiser, Ele poderá me livrar dessa situação. E eu creio que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, é boa para mim. Deus sabe o que é bom para mim. Eu vou vencer sim, porque Deus me chamou para ser mais do que vencedor. Então Davi, que era esse homem que tinha esse comportamento espiritual, esta compreensão, Davi, que era esse homem que tinha esta fé, diante de tantos problemas que vinham na sua vida, quando ele levantava os olhos e fitava aqueles problemas, quando ele levantava os olhos, e agora diante das montanhas que estavam com os exércitos inimigos para cercar Jerusalém, para cercar a cidade santa, para destruir as famílias, para matar o seu povo, agora ele vendo que pouca força havia diante dele para resistir, para defender-se, para combater aquela grande multidão, então olhando para os montes, ele clama no seu coração. As montanhas estavam todas cercadas, eles estavam lá embaixo, e os exércitos inimigos lá em cima nas montanhas, olhando com seus arcos, com as suas flechas, com as suas espadas em punho. E Davi pensou: e agora? De onde é que vai me vir o socorro? Quando ele olha para o seu exército pequeno, minúsculo, para a condição do seu povo, um povo pequeno, imagina aquele massacre que seria. E Davi, diante daquela situação, quando o desespero queria bater a porta do seu coração, muitas vezes isso acontece conosco. Quantas vezes o desespero quer bater a porta do seu coração por causa de situações que você não se acha capaz de vencer, por causa de situações que você se vê impotente diante delas, seja no seu casamento, seja na sua vida financeira, seja na sua vida sentimental, seja
seja na sua saúde. Talvez você está debaixo de ataque de demônios, de obras de feitiçaria, de bruxaria, e o ataque é tão grande que você não se sente capaz de vencer, e você olha para si e vê o seu tamanho tão pequeno diante de situações como essa, e você pergunta: de onde é que vai me vir o socorro? Muitas vezes, mesmo a gente conhecendo a Deus, mesmo a gente estando diante de Deus, às vezes vem essa dúvida. Meu irmão, a Bíblia diz que aquele que duvida é como as ondas do mar, que um dia está lá embaixo, uma hora está embaixo, outra hora está lá em cima. Se a dúvida pegou o seu coração, substitua essa dúvida agora pela crença, substitua essa dúvida pela fé. Acredita que aquele Deus que venceu até mesmo os grilhões da morte, a morte não pôde deter, a morte não pôde pará-lo, o pecado não pôde dominá-lo. Ele poderá vencer qualquer guerra que esteja diante de você, por você, se você acreditar nele. Quando Davi, ele olha para si e pergunta: de onde me virá o socorro? Na mesma hora, aquela dúvida é substituída por uma pancada de fé, de crença, de ousadia espiritual. E ele diz, movido pelo Espírito Santo que compungia dentro dele, dizia: o meu socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Um Deus que tem poder de criar esse céu, que não precisa de colunas para sustentá-lo, e que pega o planeta inteiro, qualquer país do mundo que você for e olhar para cima, você verá o céu, verá a lua, verá o sol e as estrelas, e não tem uma coluna que sustente este firmamento tão extenso e tão grandioso. Quem é que conhece os vagalhões do mar? Meus irmãos, hoje a ciência conhece mais sobre o espaço do que sobre o mar, mas de tão profundo, de tão grandioso, de tão extenso, de tanta vida, de tantas criaturas que existem no oceano. A Bíblia diz que o Deus que criou tudo isto, que é maior do que tudo isso, será que não poderá guerrear a sua guerra? Será que não poderá vencer o seu problema? Será que não trará para você vitória? Será que o problema está em Deus ou o problema está em você? Será que Deus perdeu a sua força, o seu poder, a sua capacidade de dar vitória? Ou é você que titubia na sua fé, que é vacilante na sua fé, que é oscilante na sua fé, e por isso não está colhendo os benefícios da fé? Davi dizia, quando ele estava diante da guerra, diante do ataque, diante do mal, e agora ele olha para os seus soldados que estavam trêmulos, ele olha para o seu povo que estava com medo, e não era para menos. Não é proibido sentir medo, proibido é ser covarde. A Bíblia disse: não tenha medo, não deixe esse medo te dominar. A Bíblia diz que o amor lança fora o medo, disse o apóstolo São João. Às vezes o medo vem, ele quer nos arrebatar, ele quer nos envolver, mas o amor de Deus, Deus é amor. Quando o amor de Deus entra no seu coração e você é possuído por esse amor, não há espaço para o medo, não há espaço para a incredulidade, não há espaço para a falta de fé. E então agora Davi, depois um líder, meu irmão, ele tem que saber, você que é líder da sua casa, você que é um pai de família, você que é uma mãe de família, você que é um marido, você que é uma esposa, você que é um empresário, você que tem um estabelecimento, você que está à frente de qualquer coisa, você tem que aprender que a responsabilidade está sobre você, que você é uma coluna onde você foi colocado. Em
então aprenda a orientar, aprenda a determinar, aprenda a profetizar, aprenda a orar, aprenda a injetar ânimo naqueles que estão dependentes de você. Não deixa que o mal tome a sua casa, tome a sua empresa, tome a sua família, tome o seu país, tome a sua cidade. Lidere na fé do Espírito de Deus dentro do seu coração. Davi, como um rei, olha para os seus soldados que estavam entre mentes, com medo, agora abatidos diante daquele exército que vinha contra ele, e ele dizia para aqueles soldados: esse Deus de quem virá o meu socorro, não deixará que o teu pé vacile. Firme o teu pé, soldado, firme o teu pé. A Bíblia diz em Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus está mandando: profetiza ao exército, para que ele se torne um exército de pé diante de Deus. E agora Davi começa a profetizar sobre o seu exército, sobre os seus súditos, sobre o seu país, sobre os seus familiares, sobre a sua família. Ele está dizendo: ele não deixará vacilar o teu pé, ele não pestaneja, ele é quem te guarda, ele não cochila. Não fique com medo, o seu Deus está vendo a sua situação. Certamente não, de maneira alguma ele cochila, de maneira alguma o guarda de Israel dorme. Parece que às vezes Deus esqueceu da gente, dá uma sensação como se a gente não fosse vencer, dá uma sensação como se a gente estivesse sozinho. Às vezes vem aquela impressão que Deus não está olhando para a nossa necessidade, aquela dúvida bate no coração. E Davi, depois que venceu a dúvida, ele agora está procurando seus súditos e está injetando fé e confiança no coração deles, dizendo: o seu Deus não dorme, o seu Deus não cochila. E ele dizia: certamente Deus não está dormindo, Deus não está indiferente. O Eterno é o teu protetor, há proteção sobre você, há cobertura espiritual sobre você. Ele está te protegendo de dia, ele está te protegendo de noite, ele te protege nas madrugadas, quando você está vulnerável. Ele está à sua direita, ele está à sua esquerda, ele está à frente de você, ele está à sua retaguarda. E no final ele diz: o Senhor te guardará de todo mal. É ele que te guarda. O mal não chega na sua vida, o mal não chega na sua casa, o mal não chega na sua família, o mal não chega na sua saúde, o mal não te detém, ele não te destrói, porque aquele que te guarda não dorme, ele é vigia fiel. Te guardará de todo mal, ele protegerá a tua vida. Enquanto você viver e você confiar em Deus, a sua vida estará protegida pela poderosa mão de Deus, estará sob sua proteção, a proteção do Senhor. Quando você sair, quando você voltar, quando você for trabalhar, quando você estiver na sua casa, quando você estiver limpando a sua casa, quando você estiver no culto, não importa, quando você quiser ficar ou ir, Deus estará contigo, te livrando de todo mal. Ele te guardará. Mas até quando, pastor? Desde agora, meu irmão, desde agora. Estou falando que é agora. Se você ainda não creu, comece a crer agora e receba essa dádiva de Deus agora, desde agora e para sempre, sempre e sempre, porque tudo passa, mas a vontade de Deus, a palavra de Deus, o amor de Deus jamais passará. Se você estiver com Deus agora e permanecer com Deus, então você estará com Deus para todo sempre. Esta é a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus.